Boa noite, amigos do Canelada. Eu avisei, eu falei, heróico o Palmeiras no Allianz Parque. Um timaço como o Palmeiras, um gigante como o Palmeiras, uma potência da atualidade como o Palmeiras, nunca que poderia ser tirado de uma final histórica de Libertadores contra o Flamengo por um timeco como essa LDU. Contra um time que só ganha jogo e alguns títulos por causa da altitude. O Palmeiras é muito melhor que a LDU. O Palmeiras é muito maior que a LDU. O time do Palmeiras dá de 1000 nesse timinho que só joga em altitude. E o Abel Ferreira, meu amigo, não pode ficar fora de uma final de Libertadores pro Thiago Nunes. Pelo amor de Deus, é final histórica de Libertadores. Flamengo ontem, heróico, com um jogador a menos. Palmeiras hoje, heróico, 4. Deu de 4 na LDU. E eu avisei. Flávio Prado falou hoje. E como eu tô louco para ouvir o Flávio Prado. Hoje é quase impossível. Quase impossível. A LDU não sabe botar a bola no chão. A LDU não sabe jogar sem altitude. E olha o que o Palmeiras fez hoje. O Palmeiras botou a LDU no lugar dela. O Palmeiras foi gigante diante de sua torcida. A torcida do Palmeiras foi foda. Não parou de gritar 1 minuto sequer. 1 minuto sequer. Por quê? Porque sabe que o time tem culhão. Sabe que esse time tem coragem. Sabe que esse time é forte e não desiste. E o Abel Ferreira falou. Tudo indica que teremos uma noite mágica. E a magia foi feita. A magia foi feita pelo Abel Ferreira. A magia foi feita pelo Palmeiras. E a magia foi feita por mais um moleque da base do Palmeiras. O que esse Alan jogou, o que esse Alan rabiscou, as jogadas que ele fez, participando de quase todos os gols do Palmeiras, esse moleque botou o time nas costas e foi o protagonista para botar o Palmeiras em mais uma final de Libertadores contra o Flamengo. E outra coisa, justiça seja feita. São disparadamente os 2 melhores times da América do Sul. São disparadamente os times mais organizados financeiramente da América do Sul. São disparadamente os melhores jogadores, os melhores elencos e até mesmo os melhores treinadores da América do Sul. Hoje. Então, é muito merecida essa final. É a reedição de 2021. É a chance de revanche para o Flamengo. É a chance do Palmeiras conquistar mais um título de Libertadores em cima do seu grande rival na atualidade. E outra, não dá para ver um Palmeiras com um timaço como esse fora de uma final e ver essa LDU numa final de Libertadores. Só ganha, hoje ficou muito nítido, esse time só ganha por causa de altitude. Não tem futebol, não tem talento e não tem até mesmo treinador, porque a gente viu hoje o que foi a LDU dentro de campo. Então, o Palmeiras foi gigante, o Palmeiras foi heróico e na boa, como é bom ver no futebol time com coragem como esse Palmeiras. Time com culhão, com vontade de vencer como esse Palmeiras. E aí, todo o mérito disso é dele. É de Abel Ferreira. Um cara que hoje completa 5 anos no Palmeiras. 5 anos no Palmeiras. E que consegue, por 5 anos, manter um time com tesão. Manter um time com vontade de ganhar. Manter jogadores multicampeões com vontade de ganhar ainda mais. E se tem alguém que sabe fazer isso, é esse cara. Ele que escolheu ficar no Palmeiras, que escolheu
criar, né, construir uma era no Palmeiras, porque Abel Ferreira constrói sua era, mais um jogo histórico e mais uma final histórica de Libertadores. Lima vai ficar pequeno. 2 classificações heróicas. Flamengo com um jogador a menos por 35 minutos. Palmeiras saindo de um 3-0 na altitude e a sua torcida fechada, gritando o jogo inteiro. Então, claro, antes de eu passar a palavra, eu só peço, por favor, PH, divide a telinha com ele. É ele que eu quero ver do meu ladinho, aqui nessa tela, porque hoje ele, com todo aquele ar debochado, ele falou, hoje, Palmeiras classificar, quase impossível. Tá aí o seu quase impossível. Foi uma humilhação esse jogo. O Palmeiras nem teve adversário. A LDU, eu vou falar para você, Flávio Prado, comparado ao Palmeiras, é um lixo. A LDU, ela não sabe botar a bola no chão. Eles não sabem tocar a bola. Tá mais do que claro que só tá onde tá por causa da altitude. E o Palmeiras não. O Palmeiras do Abel, querendo você ou não, é um timaço. É um time que gosta de pressão. É um time que é chamado de time da virada. Então, para você que disse quase impossível, veja o impossível acontecendo no Allianz, porque o Palmeiras do Abel Ferreira deve ter te deixado hoje de boquinha aberta. Para você que achava que era quase impossível, Pilhadinho te avisou. Eu avisei. Flávio Prado, esse Palmeiras é muito melhor que a LDU. Esse Palmeiras deu várias goleadas recentes no Allianz Parque. E aí, você continuou. Para mim, quase impossível. E tá aí, Pilhadinho, porque quando eu falo as bostas, aí vocês sempre lembram. Agora, dessa vez tem que assumir. Desde o fim da partida na altitude eu avisei. Palmeiras tem toda chance de virar. É muito mais time. E tá aí, Flavinho Prado. Palmeiras em mais uma final histórica de Libertadores contra o Flamengo. Pode dar risinho. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. O PH te ama tanto que ele pegou o seu trecho hoje no bate-pronto. Ele selecionou, ele separou, né? Então, PH, você já tem no ponto que antes de passar a palavra para ele, tá? Eu quero saber se eu posso botar aqui o trechinho de Flávio Prado hoje dizendo quase impossível. Solta aí, PH, porque você não tá me respondendo, então eu vou contar que a gente já tá com isso aí na mão. Bota Flavinho Prado hoje no bate-pronto, PH. Não, PH deve ter ido no banheiro, deve estar fazendo cocô, eu sei lá. Impossível. Solta aí, PH, porque você não está me respondendo. Pode tudo, mas então, é praticamente impossível que o Palmeiras se classifique. Pode classificar, mas futebol pode tudo, mas é praticamente impossível. Acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo deve ganhar. Mas seria, para mim, uma surpresa gigantesca a classificação do Palmeiras. Quando você precisa fazer o resultado, muda bastante o lado psicológico. Uma coisa é um jogo ocasional, onde o resultado vai saindo, vai ficando... Agora, foi citado aí, o Mauro falou. Se tiver 2-0, ele não precisa fazer nada. Ela continua protagonista. É diferente de um time que tomou 2 gols, ele sai um pouquinho mais, ele não precisa. É um jogador, um time experiente, um time rodado. Olha, eu acho que se acontecer vai ser uma coisa assim para gravar pro resto da história, mas eu acho praticamente impossível a classificação do Palmeiras. Que delícia! Assim, que maravilha! E eu te avisei, Flávio Prado, esse time do Palmeiras é um timaço, pô. É um crime ver um timaço como esse time do Palmeiras fora de uma final de Libertadores para a LDU. É a final que todos esperavam. E é mais uma final de Abel Ferreira. Tem que aturar, Flávio Prado. Abel Ferreira é foda. Abel Ferreira monta uma era gigantesca e tem mais uma final no currículo dele. Pode dar seu sorrisinho, mas tem que aturar o Palmeiras hoje, Flávio Prado.
Muito boa noite. Tá mais calmo, tá mais tranquilo? Acho que você não gostou muito desse resultado, não. Você tá empolgado e tal, mas acho que você preferiu o outro. Eu acho, mas em todo caso. E conforme... Na boa, deixa eu falar a verdade. É. Não preferia não, cara. Olha a final que vai ser, pô. Olha claro. a final que vai ser. Claro. É verdade, porra. É verdade. Você queria São que os fosse dois com o maiores Tati times- na final, Flamengo e Tati. Vai querer final difícil, pô? Flávio, são os 2 maiores times da América, Eu sei. porra. Eu É sei. um merecimento. Pra mim é divertido. Pra mim, tanto faz que ganhe um ou outro. Pra você, não. Você que é flamenguista, você vai querer o Palmeiras. Você não preferia Mas eu sou flamenguista assumido, né? E até o torcedor do Palmeiras sabe. Claro. Mas eu trabalho com essa porra. Eu trabalho com futebol. Olha a diferença de eu fazer, que eu vou pra Lima, claro, de eu fazer a cobertura de uma final Palmeiras e Flamengo e fazer Flamengo e LDU com esse timeco que não sabe nem botar a bola no chão. Ah, pelo amor de Deus, pô. De verdade, pra minha profissão, pra minha carreira, pro meu currículo, eu acho muito mais foda ter uma final Flamengo e Palmeiras. E acho mesmo. É muito bom pra gente, é muito bom. A gente vai fazer uma cobertura para 2 times grandes do Brasil. Eu acho. Eu, nesse caso, também penso muito na minha carreira. De verdade. Bom, e eu mim... acho uma experiência muito mais maneira ver o Flamengo e Palmeiras em Lima do que ver Flamengo e LDU. E acho de verdade. Pra mim é muito melhor, óbvio, né? Pra mim tanto faz, então pra mim foi ótimo. Como eu disse, era praticamente impossível. O Palmeiras conseguiu algo muito raro, praticamente inédito. Então, há uma diferença de quando eu falei sobre o Corinthians e o Barcelona de Guayaquil, que eu falei não ganha, é impossível. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Praticamente impossível era mesmo. E por culpa do Palmeiras, e por culpa do senhor Abel Ferreira, porque essa diferença de time já existia. E o senhor Abel Ferreira fez um monte de caca lá, e aí o Palmeiras tomou 3-0, quase perdeu a classificação. Então o Palmeiras classificou, apesar das bobagens que o treinador fez lá. Então... E aí, o moleque Alan, o Andrés Pereira jogou, o time inteiro jogou muita bola, né? O Palmeiras jogou muita bola, foi uma partida de exceção e realmente foi uma grande vitória, uma vitória que era praticamente impossível e aconteceu. Para o futebol, é claro que é ótimo um Palmeiras e Flamengo, melhor, né? Mas acho que o flamenguista não ficou muito feliz com esse resultado. Isso também decreta o fim da hegemonia do São Paulo como time brasileiro com o maior número de vitórias em Libertadores. Um dos dois vai ser tetra. E deve ser um jogo realmente muito interessante. Então, o Palmeiras corrigiu hoje as bobagens que fez do jogo de lá. E a LDU, pelo que você está falando, não foi tão histórica assim a vitória. O time da LDU não é nada. Por que você está enaltecendo tanto? O Palmeiras ganhou do time qualquer. Porque tirou uma diferença de 3 gols, porra. E eu falei por isso. O Palmeiras é muito mais time que a LDU, pô. É claro, muito mais time, mas pô. é o time que deixou. Aí vai me falar que é quase impossível virar um jogo contra a LDU dentro de casa? Claro que não é. Baseado o Palmeiras deu 3-0 no Vasco. O Palmeiras deu 4-1 no Fortaleza. Baseado, por exemplo, na classificação da primeira fase, onde a LDU ficou na frente do Flamengo. Baseado, por exemplo, na eliminação do Botafogo. Baseado na eliminação do São Paulo. Se você desprezar a LDU, você está diminuindo a vitória do Palmeiras. Esse é o ponto. Então não tem nada a ver com a LDU, não tem nada. O Palmeiras lá no Equador fez um monte de bobagem, foi mal escalado e hoje conseguiu corrigir pelo alto nível do elenco que tem. Hoje o técnico acertou na montagem do time e aí a coisa funcionou. Então corrigiu aqui, aí sim fez prevalecer o time que tinha. Porque um time tão superior, até o São Paulo perdeu de menos do que o Palmeiras lá. E não dá para comparar uma coisa com outra. Então, corrigiu aqui as bobagens que fez lá. Então, merece elogios pelo trabalho de hoje, por aqui, pelo que fez aqui, vai para a final. E aí nós vamos ter, que não, para mim tanto faz, vamos ter uma final muito mais legal, muito mais interessante. Porque aí nós não vamos ter uma final, imagino, de um fechado e o outro no ataque contra a defesa. Nós vamos ter um jogo onde os dois são 2 times do mesmo nível, 2 times de um nível elevado. E fico muito feliz que cheguem 2 times que investiram, que se acertaram, que pararam de ser devedores e passaram a ser credores, passaram a montar times com força e com competição. Isso é bom em todos os sentidos e aí entra o lado da nossa profissão. Agora, acho que o Palmeiras ganhou de um time importante, um time forte, um time que foi na frente do Flamengo, time que eliminou o Botafogo, time que eliminou o São Paulo e que chegou aí e perdeu para um time superior.
lá quase eliminou esse time, superou, graças às bobagens que foram feitas. Aqui, uma noite onde deu tudo certo pro Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, fez realmente uma atuação de altíssimo nível, fazendo com que o praticamente impossível fosse possível. Deu tudo certo não, gente. Deu tudo certo não. O Palmeiras mereceu. O Palmeiras jogou muito. Sim. Não é que deu tudo certo. O Palmeiras mereceu. O Palmeiras jogou sozinho. E outra coisa, quando você diz, desmerece o Palmeiras falar da LDU. Claro. Não desmerece, porque eu falei isso desde o primeiro jogo. E eu falo tudo que eu falo, quando eu falo bosta, eu digo. Então, mas por que a LDU ficou na frente do Flamengo? Por que ela eliminou o Botafogo? Porque ela tem altitude, só por isso. Por isso. Ué, mas aí então deveria... Não dá pra comparar. E por que o Bolívar não está classificado? Não dá pra comparar a LDU com Flamengo e Palmeiras. Agora, se comparar Palmeiras atual com Botafogo e São Paulo, é até brincadeira. Ué, mas a LDU... a LDU, se ela não fosse nada, ela ficou na frente do Flamengo. A altitude. Na fase de grupos em que o Flamengo foi mal. Não importa. A LDU é um time fraco, sim, comparando com o Palmeiras e o Flamengo, gente. Claro. A gente viu isso hoje. E meteu 3x0 no Palmeiras lá e ficou na frente do Flamengo. Altitude. E por que o Bolívar não está na final? Porque é mais fraco que a LDU. Mas aí deveria ter dois times. Devia ter dois times da altitude. Você sabe o que o El Pilhado lá do Equador tá falando? Que a LDU perdeu por causa do gramado sintético. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Perde porque perde. Ganha porque ganha. O que eu estou falando não dá pro Palmeiras ficar fora de uma final